Versículo 171. A saga da investigação, denúncia e condenação do Filho do Brasil tirou uma avalanche de máscaras de bondade dos armários. Graças a Lula, o catálogo da picaretagem intelectual do século XXI ganhou uma atualização formidável. Além do silêncio ensurdecedor de roqueiros e carnavalescos, personagens de expressão internacional tiveram a chance de fazer história homenageando a alma mais honesta da quadrilha. Antes do julgamento do caso Triplex pelo juiz Sérgio Moro, José Mujica, o ex-presidente fofo do Uruguai, disse que seu coração estava com Lula. A solidariedade emocionante foi prestada em maio de 2017, na festa pela libertação de José Dirceu, outra alma boa da mesma quadrilha. Umas 48 horas depois, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, peça central do Petrolão, afirmou a Moro que Lula era o chefe do esquema, ou seja, o coração solidário de Mujica e o dinheiro roubado do contribuinte estavam juntos, sob a mesma guarda. O Papa Francisco, uma fofura ainda mais exuberante que Mujica, também deu seu jeitinho de hipotecar o coração ao maior e mais querido ladrão brasileiro. Quando o impeachment da presidenta mulher chegou ao seu momento crucial, o sumo pontífice declarou que a situação no Brasil era, aspas, muito triste, e disse que ia cancelar sua visita ao país. Sutileza é tudo. O manual do covarde é claríssimo neste ponto. Se você é o mais alto guardião do mandamento, aspas, não roubarás, e quer fazer panfletagem ideológica para bandido simpático, declare simplesmente que está triste. É bem seguro, porque hipocrisia é o tipo de coisa que ninguém nota. Já sobre a Venezuela, enquanto o sangue corria nas ruas e o companheiro Maduro fechava o Congresso, Francisco declarava que a solução da crise ficava difícil com a oposição dividida. Vamos repetir. Por que você não ouviu direito? O Papa bonzinho encontrou um jeito de culpar a oposição venezuelana pela ditadura sanguinária do pimpolho de Chaves. Felizmente, não apareceu nenhum chato para perguntar ao herói do Vaticano se aquele papo de, aspas, não matarás está valendo ainda. O pau comeu no Brasil também, em greves cenográficas montadas pelos movimentos de aluguel que apoiam Lula e são apoiados pelo Papa. Pena que Francisco desistiu da visita ao país e não pôde ver ao vivo as barricadas em chamas paralisando a vida nacional. Eles invadiram aeroportos, deram paulada em trabalhador, enfim, foi emocionante, companheiro pontífice. Dá uma olhada no YouTube. Enquanto isso, seu amigo enrolado com a polícia desembarcava em Curitiba para depor ao juiz Sérgio Moro de jatinho particular, cercado por uma comitiva de petistas sorridentes e gordos. Como sofre essa elite perseguida? Dilma passou a fazer palestras pelo mundo numa língua só dela, viajando de primeira classe. Eles nem precisam mais fingir que governam. E aí vem a angústia de não saber o que fazer com tanto tempo e dinheiro. O que seria dessa gente sem o seu apoio espiritual, Francisco? Por falar em espírito, depois daquela sublime transformação do velório de Marisa Letícia em comício de Lula, sobreveio a sagrada providência de Bunlai. Lembra dele, companheiro? Aquele da venda falsa de sêmen de boi para encobrir o derrame de grana da Petrobras no caixa do PT. Enfim, um dos laranjas do assalto. Depois você vê direitinho no Google. Pois bem, no que a Justiça identificou o Instituto Lula como central de distribuição de propina, Bunlai entrou em cena. Cirurgicamente libertado da prisão pelos companheiros do STF, para declarar que a criação do Instituto foi ideia de quem? Acertou, danado, da falecida. Aconteça o que acontecer, Francisco querido, você há de garantir que todas essas almas honestas vão para o céu, depois de tanto penar. Com o Papa, Bono, Mujica, Carnaval, Rock and Roll, MPB, Sônia Braga e grande elenco, o Filho do Brasil ganhou enfim o seu diploma. Corrupto. Pena de 12 anos e 1 mês de prisão. Absurdo. Todo mundo sabe que roubar o povo não é pecado se você é coitado profissional e seus métodos são aprovados por personalidades graciosas. Tiririca, por exemplo.
subiu à tribuna para fazer seu primeiro e último discurso como deputado, comovendo o Brasil a declarar sua vergonha dos políticos corruptos e defender Lula. Certas formulações éticas só um palhaço é capaz de fazer. Até o mosqueteiro D'Artagnan, fora Temer, abandonou seu PowerPoint para acatar voto em sarau de subcelebridades petistas, que ninguém é de ferro. Aquela floresta de crimes palacianos montados por Lula, que levou o país à maior crise da história, ficou para trás. A Lava Jato, que obrigava o jovem procurador a andar atrás dos incontáveis delinquentes do bando, dava um trabalhão. Fora ser xingado todo dia de golpista, fascista, androide, etc., pelos colegas mais cultos do Tiririca. Foi só deixar Lula, Dilma e sua gangue em paz para a histeria virar carinho, nos melhores endereços da Delfim Moreira. Com tudo dando certo e até o ex-algoz se dando bem com a lenda aspas progressista, por que condenar esse pobre homem? Se a independência do Brasil foi declarada no grito, a inocência do filho dele também podia ser. Embalado por tanta homenagem bonita, o simpático delinquente já estava zanzando por aí de novo. Até comício no Teatro Casa Grande ele foi fazer, como nos bons tempos da resistência aos militares. Essa gente destemida vai lutar contra a ditadura do século passado até o último centavo do contribuinte. O detalhe é que o teatro passou a se chamar Oi Casagrande, propriedade da companhia telefônica depenada pelas negociatas do bando de Lula. O criminoso sempre volta ao local do crime, no caso, para ser aplaudido de pé. Como prender um homem desses? No embalo dos afagos, ele resolveu voltar ao local de outro dos seus crimes, o maior de todos. E surgiu numa boa, com meia dúzia de aulicos para um comício na Petrobras. Contando, ninguém acredita. O evento impressionante se deu em dezembro de 2017, no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Um dos mais famosos focos do assalto petista revelado pela Lava Jato. Sob nova direção, a Petrobras chamou a polícia e barrou Lula, que ficou gritando furiosamente do lado de fora. A desinibição dessa alma honesta é mais do que compreensível. Se você estupra a Petrobras e continua sendo mimado por supostos expoentes da cultura e por boa parte da opinião pública, você é no mínimo um bom selvagem. Vai fundo, companheiro, como diria Maluf, estupra, mas não mata. O Brasil há de permanecer fiel a esse Robin Hood moderno, que rouba dos pobres para dar aos defensores dos pobres. Lula conseguiu fazendo a sua parte, semeando com o talento de sempre o mau augúrio e o ressentimento numa campanha presidencial fictícia. Prometeu voltar ao Palácio do Planalto e mandar prender todos os jornalistas que mentiram sobre ele. Parênteses. É muita ingratidão você passar mais de uma década comprando jornalistas para exaltar sua honestidade e depois ameaçar prender quem mentiu. Freud veria aí um ato falho. Quando um narcisista patológico começa a ver que vai ser preso, imediatamente passa a dizer que o restante do mundo vai para trás das grades, o que não deixa de ser verdade, olhando-se de dentro para fora da cela. O candidato a Mandela do ABC resolveu convencer o planeta de que a pornochanchada da Lava Jato não passou de um erro jornalístico. Aproveitando a distração crônica da plateia local, orientou sua claque a perguntar aos quatro ventos onde estava a prova do crime. Mentira tinha perna curta, mas cresceu, de tanto anabolizante petista. Hoje ela pode dar voltas ao mundo antes de ser alcançada. Muito herói de Facebook chegou a ficar bem na foto desafiando seus inimigos de estimação a provar a culpa de Lula. O manual do covarde não pode deixar esses fiéis seguidores falando sozinho. Cadê as provas? O Brasil está na vanguarda do despertar político do século XXI. Só é superado em nível de engajamento pelo mundo da Lua. Um observador atento notará que quase todas as pessoas passaram a ter uma causa e que absolutamente todas têm um umbigo. Sendo que, na maioria das vezes, as duas coisas ocorrem precisamente no mesmo lugar. É uma revolução. O fenômeno já vinha dando sinais eloquentes, com as famosas manifestações de junho de 2013.
a chamada Primavera Burra, em que milhões de pessoas foram às ruas protestar contra tudo. Como tudo é o mesmo que nada, o inimigo escapou sem um arranhão. O governo parasita que aviltava a vida das pessoas em muito mais que 20 centavos da passagem de ônibus, saiu tranquilo do tumulto para completar sua obra-prima, a maior recessão da história do país, consumada pouco mais de um ano depois. O brado da Primavera Burra foi exatamente como o choro do bebê de colo, que não distingue fome, frio ou sono. No caso do Bebê Chorão de 2013, o problema era o roubo. Na cara dele, berrou sem falar e dançou. Parte da patrulha, que andou espalhando não haver provas contra Lula, provém daquelas manifestações. A mídia ninja, por exemplo, que surgiu para mostrar o que a imprensa tradicional supostamente escondia, foi parar no bolso do PT. Cada um com a sua tradição. Além de se esgoelarem pela reeleição da presidenta mulher no ano seguinte, agora com o roubo escancarado e o bebê já falando Lava Jato, essas linhas auxiliares do petismo tentaram sabotar o processo de impeachment e depois foram conspirar com Janot e Joesley, que a carne é fraca. O PSOL foi com Lula quase até a porta da cadeia, assim como fora com Maduro até a porta do extermínio. É de uma precisão impressionante. Sugam a lenda o quanto podem e largam a mão no último passo antes do caldo entornar e o sangue correr, ou vice-versa. Faz parte da missão perguntar cadê as provas contra Lula, porque solidariedade à maior vítima profissional do país é quase um seguro de vida. E nada mais seguro que 149 páginas de uma única denúncia num berçário, onde ninguém lê, só berra. O Manual do Covarde não quer estragar essa química cidadã, apenas aponta a seguir algumas observações que você jamais, nem sob tortura, deverá mencionar numa mesa de bar, quando estiver defendendo Lula. Os 4 cavaleiros do apocalipse petista: mensalão, petrolão, pedaladas fiscais e fraudes internacionais, que devastaram a economia popular, seriam 4 cordeirinhos desmamados sem a liderança de Luiz Inácio da Silva. Vejam o lado bom do despertar político fashion. O apocalipse chegou e o Brasil nem notou. Infelizmente, a Operação Lava Jato cismou de estudar a quadrilha do Filho do Brasil e, o que é pior, foi transformando tudo em processo judicial, em vez de engavetar essa literatura obscena que ofende a família brasileira. Tirem as crianças da sala para darmos uma olhada na podridão de Lula. A Lava Jato seguiu um caminho simples, o do dinheiro. A literatura é tão vasta que o pessoal do despertar politicamente correto se perde num emaranhado de delações, na aritmética das fraudes e na prosopopeia dos laranjais. Vamos dar uma organizada no escândalo. A investigação está montada basicamente sobre 3 eixos. 1. A ligação direta e comprovada de Lula com os diretores corruptos da Petrobras, incluindo a nomeação deles e sua manutenção no cargo para continuarem roubando. 2. A ligação pessoal e comprovada de Lula com expoentes do Clube das Empreiteiras, organizado para assaltar a Petrobras. 3. A ligação orgânica e comprovada de Lula com os prepostos petistas e seus esquemas de prospecção de propinas. José Dirceu, João Vacari Neto e Silvinho Pereira são alguns desses prepostos escalados pelo ex-presidente para montar o duto nacionalista que depenou a Petrobras. Interessante notar que, quando Dirceu caiu em desgraça por causa do mensalão, o esquema do petrolão continua a todo vapor. E o próprio Dirceu, mesmo proscrito, continua recebendo o produto do roubo. Claro que um ex-ministro sem cargo, investigado e posteriormente preso só poderia atravessar todo esse calvário recebendo propina se continuasse tendo poder no esquema. E só uma pessoa poderia conferir tanto poder a um político defenestrado: o adestrador dos 4 cavaleiros. A novela de luta cívica de Lula em defesa de Paulinho, Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras e um dos mais destacados operadores do esquema, é comovente. O então presidente da República não mede sacrifícios e atropelos para nomear e manter o ladrão no cargo.
As investigações da Lava Jato sobre o ex-presidente não são genéricas. Ao contrário, optam por aproximar o foco de algumas triangulações tão específicas quanto reveladoras. Uma delas envolvendo também Renato Duque, colocado pela turma de Lula na diretoria de serviços da Petrobras para roubar junto com Paulinho, ilumina outro protagonista da trama, Léo Pinheiro, executivo da OAS. Montado o elenco, os investigadores apresentaram o eletrizante enredo do caso Compar. Aspas. A expansão de novos e grandiosos projetos de infraestrutura, incluindo a reforma e a construção de refinarias, criou um cenário propício para o desenvolvimento de práticas corruptas, apontam os membros da Força-Tarefa. Tradução exclusiva do Manual do Covarde. O governo Lula criou uma PAC da corrupção. O ladrão fez a ocasião. Entre as ocasiões mais apetitosas estava uma obra de 1,3 bilhão na refinaria Getúlio Vargas, repar, que acabou custando 2,3 bilhões. A OAS integrava o consórcio Compar, que graças ao prestígio de Léo Pinheiro, amigo do rei, arrematou o contrato em flagrante. Desatendimento da recomendação do Departamento Jurídico da Petrobras sobre a necessidade de avaliação da área financeira para a contratação do consórcio Compar, em junho de 2007. O caso Compar deságua no Guarujá, onde um triplex escondido com o rabo de fora revelou o escândalo oceânico. Esse é só um trecho da literatura vertiginosa que embasou a primeira condenação de Lula por Sérgio Moro. Se quiser mais, pergunte ao Google cadê as provas. Ele tem muito a te mostrar, mas não conte para ninguém. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.